Déficit das estatais no Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Trazer uma reflexão para vocês sobre o número que o Banco Central do Brasil mostrou para a gente sobre o tamanho do rombo das estatais brasileiras, o tamanho do déficit das estatais brasileiras, que passa de 7 bilhões, 7,2 bilhões de reais. E aí, nesse apanhado que o Banco Central fez, nós temos vários tipos de dívida. Nós temos estatais federais, como, por exemplo, Correio, Infraero e outras, e nós temos estatais estaduais, de competência dos governos estaduais, como, por exemplo, a Sanepar lá do Paraná. E aqui eu quero pegar essas empresas que eu citei para fazer um diferencial, para vocês pensarem, para vocês entenderem a diferença entre os dois modelos de dívida, porque tem dívida que é muito ruim e tem dívida que é menos ruim, né? Ideal é que não tivesse a dívida, mas tem dívida que é menos ruim, como por exemplo esse que eu vou falar para vocês, da empresa de saneamento do Paraná, a Sanepar, que é uma empresa que tem uma boa saúde financeira, veio a mercado com uma avaliação AAA pela Moody's, que é uma agência de rating, ou seja, uma boa empresa para se investir, veio buscar 600 milhões de reais com o objetivo de ampliar sua rede de atendimento no Paraná, de levar mais saneamento básico para o povo paranaense, que vai aumentar a base arrecadatória dessa empresa, falando aqui de maneira simplória. Então veio, arrecadou esse dinheiro no mercado e aumentou sua dívida, então essa dívida está computada lá no Banco Central. Isso é um modelo de dívida, uma dívida que muito provavelmente se pagará, uma dívida que é normal, uma dívida para alavancagem de investimento de crescimento. Ok? Agora, por outro lado, nós temos o modelo do PT, nós temos o modelo da esquerda, e eu vou pegar dois exemplos aqui, Correios e Infraero. Então, a Infraero era uma empresa superavitária, ela estava no azul há pouco tempo atrás, até no começo de 2023, a Infraero estava bem com superávit. Agora, nesse semestre de 2024, nesse balanço do primeiro semestre de 2024 que o Banco Central do Brasil apresentou para a gente vê que a Infraero está 103 milhões de reais com déficit no vermelho. Então nós saímos do azul para o vermelho dentro do período de governo do PT, agora o Lula 3. A mesma coisa nós podemos imaginar com o Correio. E quando eu falo imaginar, é olhar os números que o Banco Central trouxe para a gente. O Correio, no governo Bolsonaro, estava azul, estava fechando as suas próprias contas. Aí entrou o governo Lula, no primeiro ano, em 2023, já apresentou um déficit, e agora em 2024, no final do primeiro semestre, esses dados que eu estou falando para vocês são agora de agosto de 2024, o Correio já está 1,3 bilhão de reais de déficit, ou seja, está se criando um rombo imenso no Correio. E vale lembrar, todos nós temos uma boa memória, não é verdade? Apesar de dizerem que o brasileiro tem uma memória ruim, nós temos uma boa memória. E nós lembramos lá do primeiro governo Lula, lá do começo do governo do PT, que nós tivemos já um escândalo envolvendo o Correio. Nós já tivemos um buraco imenso no Correio, deu problema de um lado, deu problema de outro, aí vieram outros governos, o Correio foi saneado, agora voltou o Lula 3 e nós estamos de novo já com 1,3 bilhão de dívida, de déficit no Correio. E não é um déficit para investimento, como foi o exemplo que eu usei da Sanepar. É um déficit de custeio do Correio. É um absurdo. Isso mostra o problema de gestão que nós temos dentro dos Correios no governo da esquerda. O mesmo estou vendo acontecer na Infraero, apesar de várias privatizações, a Infraero entrou num buraco de vermelho aí. Então nós estamos encontrando caixas pretas do governo da esquerda, do governo do PT, Correio e Infraero, para nós ficarmos de olho, para nós todos ficarmos de olho, porque no final do dia somos nós, eu e você, que vamos pagar essa conta, porque numa empresa estatal, no final das contas, o grande fiador é o Tesouro Nacional, ou seja, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro. Então temos que ficar de olho para que a gente realmente fiscalize o mais próximo possível para evitar que esse rombo aumente, porque quando aumentar, somos nós que vamos pagar.